Em segundo lugar, alegria é uma expressão da presença de Deus em nós. Se em primeiro lugar, alegria é uma ordem de Deus ao seu povo, em segundo lugar, a Bíblia fala que a alegria é uma expressão da presença de Deus em nós. Aí você encontra com frases parecidas com essa aqui, olha. Você não pode comprar felicidade, mas você pode comprar um brigadeiro. É quase a mesma coisa. Né? Um potinho de felicidade. Que mediocridade, gente. Fala que pode comprar um brigadeiro e felicidade é a mesma coisa. A ideia de que a alegria está no ter. A alegria não está no ter as coisas. E a gente vai ver isso mais para frente. Gálatas 5:22 fala que o fruto do Espírito é amor, paz e alegria. Alegria é fruto do Espírito Santo. E quem carrega o Espírito Santo tem alegria na sua vida. Não precisa de um brigadeiro. Não precisa de uma pizza. Tudo bem que pizza é bom, né? A gente fica feliz quando a gente come um chocolatezinho, né? Fiquei tão triste que alguém me convidou para almoçar hoje. Eu falei assim, poxa vida, não vou poder ir. Mas a gente precisa entender que alegria é uma expressão da presença de Deus em nós. E olha esse texto que está em Lucas 10:21, que interessante, que diz assim, olha, antes de ler, eu vou só explicar o contexto rapidinho. Jesus envia os seus discípulos para pregar. E quando eles voltam contando os testemunhos, dando uma devolutiva a Jesus do que tinha acontecido, Jesus fala assim, naquela hora em que Jesus estava ouvindo os relatos, Jesus, exultando no Espírito, disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Então, início do texto, assim, Jesus exultando no Espírito. Jesus teve um ímpeto de alegria, e exultando vem com a conotação de emoção. Jesus ficou emocionado, ele ficou tão feliz, que ele estava chorando de alegria, ao ouvir o relato dos seus discípulos, de tudo o que estava acontecendo, e de tudo que eles haviam feito. Jesus teve o seu momento ali, no Espírito Santo, também de alegria, porque ele teve um vislumbre do futuro, daquilo que ia acontecer, do reino das trevas que iam tremer, do reino das correntes do mal que iam ser quebradas, a partir da pregação do Evangelho dos seus discípulos. E Jesus estava exultando no Espírito, emocionado, de alegria, diante do que estava acontecendo. E aí, Salmo 16:11, é um versículo lindo. Eu quero convidar você a ler comigo, junto, você que está em casa também. Diz assim, olha, tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Esse é um salmo de confiança, este é um salmo de total convicção na proteção de Deus. E aí, finalizando o salmo, ele diz, na tua presença há abundância de alegria. Aonde há abundância de alegria? Nas bênçãos de Deus? Na presença de Deus. A alegria está na presença de Deus, e não nas bênçãos de Deus. Eu diria que estar na presença de Deus é a maior bênção que nós podemos ter. Porque Ele rompeu o véu de alto a baixo. Ele colocou a ponte no abismo para que nós possamos atravessar e chegar à sua presença, amém? Então, estar na presença de Deus, é o maior presente, é a maior bênção que nós podemos ter. Por isso que na tua presença há abundância de alegria. Então, por que a maioria dos cristãos não são felizes? Por que a maioria dos cristãos sofrem de depressão crônica? Só lamentam, só queixam, se o Espírito Santo habita em mim, em você, e a alegria é uma expressão
da presença de Deus em nós. Que parte, eu pergunto, que parte, onde Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida plena, a gente ainda não entendeu. Que parte de quando ele diz, quem crê em mim, rios de água viva flui do seu interior. Que parte a gente ainda não entendeu, para não desfrutar dessa alegria. E João 15, versículo 11, diz assim, olha, Jesus falando para os discípulos, próximo à sua crucificação, os discípulos também aflitos, porque ele estava avisando os discípulos que ele ia morrer. Os discípulos ficam assustados e Jesus diz para eles, tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Eu tenho dito tudo isso que eu estou dizendo para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. E essa ideia da alegria completa é que a alegria se concretize, porque a alegria que vocês têm fora de mim não é a alegria verdadeira. Mas eu tenho dito essas coisas para que a alegria de vocês se cumpra, para que ela seja verdadeira, para que ela se realize. Porque vocês encontram de fato alegria quando vocês me encontram. Jesus expulsa toda a miséria do coração, onde Ele habita. Amém? E Jesus é suficiente ou não é suficiente para nós? Deus, Ele é ou Ele não é suficiente para nós? A sua graça nos basta ou não nos basta? Para que nós desfrutamos dessa alegria da sua presença em nossas vidas. Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar negando, não é entrar no estado de negação. E nós vamos entrar nisso. Mas estou dizendo que aquele que tem o Espírito Santo de Deus, é uma ordem bíblica desfrutar da alegria que Ele nos oferece, como fruto do seu Espírito Santo. Em terceiro lugar, em primeiro lugar, a alegria é uma ordem de Deus ao seu povo. A alegria é uma expressão da presença de Deus em nós. Em terceiro lugar, a alegria do Senhor é a nossa força. Você pode repetir isso? 1, 2, 3. A alegria do Senhor é a nossa força. Tem um texto muito conhecido também, que está em Neemias 8, versículo 10. O texto a história de Neemias conta o retorno do povo do exílio para Jerusalém. Eles estão enfrentando opressão e oposição para reconstruir os muros. E ele reconstrói todo momento do templo. E o povo está, ao mesmo tempo que feliz, um pouco atribulado com tudo que estava acontecendo. E Neemias disse ao povo, podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. A alegria do Senhor os fortalecerá. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegria não significa ausência de problemas. Alegria não significa ausência de problemas. Mas o que o texto está dizendo para nós é que a alegria vai nos dar força para continuar enfrentando os nossos problemas. A alegria é de quem? A alegria é de quem, igreja? Do Senhor. O que o texto está dizendo? A alegria do Senhor os fortalecerá. Não é a alegria naquilo que eu conquisto. Não é a alegria naquilo que eu consigo ter. Não é a alegria naquilo que eu tenho condição de fazer. Não é a alegria na habilidade que eu tenho, é a alegria do Senhor. A alegria vem de Deus, a alegria é de Deus. E essa alegria está em nós, porque Deus está em nós. E talvez seja essa alegria que fez Paulo e Silas cantar enquanto eles estavam na prisão. Lembra o texto de Atos? Paulo e Silas estão presos, depois de levar uma surra. Eles estão acorrentados, os pés e as mãos. E o que eles fazem na prisão?
eu nasci de novo. Ou então ele estava cantando a música do Léo. Na tua presença não há medo nem derrota. Gente, eles estavam amarrados, tinham levado uma surra, estavam sangrando, acorrentados os pés, acorrentados as mãos, e eles começam a cantar. E aí algo extraordinário acontece naquele momento. Talvez vocês não saibam, mas eu já vi alguns cantores muito bons quebrar taça com o volume e a intensidade da sua voz. Tacinha, aquela de champanhe. Mas Paulo e Silas cantando causou um terremoto. Isso eu nunca vi. Homens de Deus cantando, a prisão começa a tremer e o portão se abre, as correntes se quebram. Isso é que é voz, porque ela é poderosa na presença de Deus, na força de Deus, a alegria de Deus, que nos dá força, que nos fortalece. Eles tinham tudo para estar queixando, eles tinham tudo para estar reclamando, mas eles estavam cantando na presença de Deus, porque a alegria não depende de condição física, daquilo que eu conquisto, aquilo que eu tenho, mas a alegria é do Senhor. E se nós temos o Senhor, nós podemos ter essa alegria, amém? A alegria está na luta, está na tentativa, está no sofrimento, está na busca, e não apenas no resultado final, e não apenas na vitória, a alegria está na jornada. Quem vocês acham que vai ganhar um jogo hoje? Tem jogo hoje, não tem? Grêmio. Quem ganhou o jogo do dia 25? Quem? Flamengo? Eu não sei quem ganhou, eu não assisto o jogo, mas veja, eles ganharam o jogo, mas para isso, eles tiveram que ralar um pouquinho. Eles tiveram que sofrer um pouquinho, mas eles estão vislumbrando aquilo, e aquilo que eles queriam faz com que eles colocasse mais energia, colocasse mais esforço, colocasse mais esperança, para que eles consigam essa vitória. E nós, como filhos de Deus, temos mais do que motivos para vencer, porque a Bíblia fala que nós já somos mais do que vencedores. Amém? Salmo 28, versículo 7, diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele eu recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico darei graças. A alegria do Senhor é a nossa força. E aí tem o segundo texto que eu quero ler com você, ainda nesse ponto, que está em 2 Coríntios 6, 10. É um texto muito interessante. Eu vou ler um trecho dele todo, que diz assim, olha, antes do versículo 10, versículo 4, só escuta, diz assim: ao contrário, como servos de Deus, recomendando-os de todas as formas, em muita perseverança, em muitos sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões, tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência, bondade. Paulo está relatando o sofrimento que eles estavam passando por causa de Jesus. No Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, com armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por de boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Quando ele diz aqui entristecidos, mas sempre alegres, não parece contraditório para você? Para mim pareceu meio contraditório. Mas o que ele está dizendo aqui é que entristecidos é essa aflição que muitas vezes nós temos, aquela aflição, aquela angústia que
que dói, aquela angústia que esmaga a nossa alma, que se não for aliviada, nós podemos entrar no estado depressivo. É uma situação que nós passamos que machuca tanto a nossa alma, machuca tanto o nosso coração, que ela deve ser aliviada. Senão ela nos leva ao desespero. Por isso ele diz, entristecidos. Muitas vezes fomos entristecidos, passamos por situações difíceis, mas no Espírito Santo nos alegramos para não cair nesse desespero. Eles também eram sujeitos a aflições, assim como nós. O próprio Jesus, segundo Isaías 53, foi um homem de dores. Ele passou momentos de dores, aflição, e o texto diz que ele era experimentado no sofrimento. Ele passou por sofrimento. Então a alegria não necessariamente é oposta à tristeza, como eu disse no início. A tristeza, segundo Deus, tem um propósito de nos levar ao arrependimento, mas ela deve ser experienciada por um curto tempo, senão nós caímos na desesperança. Não temos mais expectativas, não temos mais vigor, não temos mais ânimo. Por isso que ele diz, entristecidos, mas sempre alegres. Podemos ter aquele momento de tristeza, de dor e de angústia, mas nós não vamos entrar no estado de negação, nós não vamos entrar no estado de desespero, mas nós vamos confiar no Senhor Jesus. Nós vamos orar, nós vamos humilhar, nós vamos buscar a ajuda necessária, nós vamos conversar, nós vamos derramar na presença de Deus, porque na presença dEle não há medo, na presença dEle há vitória, há consolo, há renovo, há esperança, amém? E aí a partir desse momento Ele nos fortalece. Filipenses 3:10, ele diz que nós devemos conhecer ao Senhor no seu sofrimento e no seu triunfo. Nós devemos conhecer a Cristo no seu sofrimento e no seu triunfo. Ele está dizendo que nós precisamos conhecer os benefícios da relação que nós temos com Cristo. Por que nós só queremos o triunfo de Cristo e não queremos experimentar do seu sofrimento? Daquilo que Ele passou. Experimentar do sofrimento de Cristo é muitas vezes, se nós somos rejeitados por segui-lo, amém, glória a Deus. Mas isso não seja motivo de nos desmotivar, de nos desanimar, porque o sofrimento precede o triunfo. Jesus triunfou a morte, Jesus triunfou o pecado, Jesus venceu o mal, Jesus venceu o diabo, amém? Mas Jesus, para vencer o pecado, Ele se santificou. Jesus, para vencer a morte, Ele teve que morrer. Por isso nós também devemos ser parecidos com Cristo no seu sofrimento, mas também no seu triunfo. Porque é essa alegria do Espírito Santo que nos dá motivação para seguir em frente, para seguir adiante. A alegria do Senhor. A alegria não é minha, não é da nossa condição, é de Deus. A alegria não é pela presença de coisas boas ou ausência de coisas ruins. A alegria não é pela presença de coisas boas ou ausência de coisas ruins, mas a alegria é a pessoa do Espírito Santo em nós.